esse vídeo porque Deus tem uma palavra para você. Eu sou Edivaldo Brito e esta é a palavra que nós iremos meditar. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante, né? Nós vamos falar em 2 Reis, capítulo 9, para a nossa meditação. E antes eu preciso também dizer que Deus, Ele pode te curar. Nos dias que estamos enfrentando, e nós vamos entender tudo o que está acontecendo, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então, às vezes você está preocupado, você está se lamentando, você está reclamando da vida, ou você não está entendendo o que está acontecendo, mas tudo tem respaldo bíblico, tudo tem a ver com a Bíblia Sagrada. Então é por isso que eu te convido a você ficar comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e divulgue com seus amigos. Querido Deus, eterno Pai, essa pessoa que está nos ouvindo ou vendo, que ela seja curada neste momento, liberta, abençoada, despertada. Que o Senhor traga o refrigério para o coração desta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos para o capítulo 9 de 2 Reis, que vai falar que Jeú é ungido rei em Israel. Então esse capítulo foi escrito 884 depois de Cristo. E Deus vai falar comigo e com você, porque aqui é Deus falando comigo. Nós vamos tirar uma lição desse capítulo para nossas vidas. E o profeta Eliseu chamou então um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e pega este vaso com azeite em tua mão e vá a Ramote de Gileade. Então nesse versículo 1, nós podemos entender aqui que o julgamento da casa de Acabe agora começa. Aqui nós vamos entender nesse versículo que Jeú é o instrumento divino escolhido para executar esse julgamento. É a explicação desse versículo 1 que nos deparamos, que Jeú ilustra a qual ciumento um homem não convertido por Deus pode ser. Então, quando convém aos seus próprios interesses e ambições pessoais para atacar os mares nacionais. Então, o que ele faz ou fez a favor da ilusão, ele o fez bem e com disposição. Então, entretanto, o seu zelo era carnal. Ele completamente destruiu a Baal, mas permitiu que ficassem os bezerros de ouro. Então este fato só demonstra que o seu coração era um estrangeiro à fé divina. Ele era um instrumento da ira de Deus, que levou a cabo a vontade de Deus, ao menos na destruição de Acabe e sua família. Mas ele nunca tinha um conhecimento pessoal de Deus. Então, portanto, agora a segunda parte da profecia que Elias entregou há vários anos antes, com respeito à unção de Jeú como rei sobre Israel, se cumpre em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 16. Então, esse é o entendimento aqui do versículo que nós agora acabamos de ler, versículo 1 do capítulo 9 de 2 Reis. E o versículo 2 diz assim: e quando chegar lá, verás ali a Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, e entrando faça que se levante de entre os seus irmãos, e coloca-o na câmara interior. A explicação desse versículo 2 diz que guardar o segredo era de importância extrema, para que Jorão não se inteirasse do que estava passando, e deste modo preparar-se para uma resistência. Se ele não tivesse agido com surpresa, o resultado teria sido uma larga guerra civil e sangrenta. É o entendimento do versículo 2. Versículo 3. E toma logo o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi por rei sobre Israel. E abra a porta, põe-te em fuga, e não te detenhas. Então, nós entendemos aqui no versículo 3 que
a conferência devia concluir-se a portas fechadas, não é? Para que ninguém escutasse nem visse o que aconteceu. E o mensageiro tinha que sair imediatamente. Versículo 4. Foi, pois, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E quando ele entrou, eis que os príncipes do exército estavam ali, assentados, e ele disse: Príncipe, uma palavra tenho para te dizer. E Jeú disse: A qual de todos nós? E ele disse: A ti, príncipe. Não é? Então aqui, Jeú foi escolhido em particular como objeto da mensagem. É o que dá a entender este versículo 5. Versículo 6, diz assim a palavra de Deus: E ele se levantou e entrou na casa, e o outro derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi por rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então nós entendemos no versículo 6 que, embora Israel estivesse num estado bem triste espiritualmente, o Senhor, ainda com saudade, se referiu a eles como seu povo, não é? Versículo 7, a seguir: E a casa de Acabe, teu Senhor, ferirás, para que eu possa vingar o sangue de meus servos, os profetas, e o de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel, e perecerá toda a casa de Acabe. E de Acabe destruirei todo homem, tanto absolvido quanto encerrado em Israel. E eu porei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Versículo 10. Quando Jezabel, os cães a comerão no campo de Jezreel, e não haverá quem a sepulte, e em seguida abriu a porta e pôs-se a fugir. Aí a explicação do versículo 10 diz que tudo isto é claramente um mandato e não uma profecia. Então Jeú foi ungido, apressadamente para destruir por completo a casa inteira de Acabe. Então, de fato, Elias tinha profetizado anos anteriores sobre o terrível fim de Jezabel, que está em 1 Reis, no capítulo 21 e versículo 23. Versículo 11. Depois saiu Jeú aos seus servos de seu senhor e lhe disse: A paz, para que veio a ti aquele louco? E ele lhes disse: Vós bem conheceis o homem e as suas palavras. Aí nós abrimos um parênteses para a explicação desse versículo 11. Então a aparição aqui repentina, o desaparecimento do mensageiro, a propósito, tinha criado uma impressão de que não estava tudo bem. Versículo 12. E eles disseram: Mentira, declara-nos isso agora. E ele diz: Assim e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor, eu te ungi por rei sobre Israel. Não é? Então nós entendemos aqui que Jeú revela aos outros, presentes, o que o jovem profeta havia dito. Versículo 13. Então eles se apressaram e, tomando a roupa de cada um, a puseram debaixo dele em um degrau alto e tocaram a corneta e disseram: Jeú é rei. Então aqui nesse versículo 13 parece que os capitões se puseram com ardor em favor da sua causa. Vamos dar sequência aqui. O versículo 14 a seguir vai falar que Jeú mata a Jorão, não é? Assim conspirou Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. E aqui a gente entende que não no mesmo tempo que Josafá era rei em Judá. Continuação do versículo. Contra Jorão, estava Jorão guardando a Ramote de Gileade com todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Mas o rei Jorão havia retornado a Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe tinham feito, lutando contra Azael, rei da Síria. E Jeú disse: Se for da vossa vontade, ninguém escape da cidade, para ir levar denúncia a Jezreel.
E aqui nesse versículo 15, a gente entende que quando fala o mais rápido possível, depois que ele foi proclamado rei, então Jeú se dirigiu aos capitães, o qual demonstra que ele estava respaldado com apoio militar e propõe uma política. Ele conjurou a todos para que mantenham isto em segredo. É o entendimento deste versículo. Agora o versículo 16 diz que então Jeú, subindo a um carro, e se foi a Gisrael, porque Jorão estava ali doente, e também o rei de Judá, Acasias, tinha descido a visitar Jorão. O versículo 16 dá-nos a entender que o grande propósito de Jeú era de surpreender a Jorão, lhe matar ou capturar antes que ele pudesse agir para organizar a sua própria defesa. O entendimento do versículo 16. Versículo 17. E o vigia que estava na torre de Gisrael viu a cavalaria de Jeú que vinha e disse: eu vejo uma cavalaria. E Jorão disse: toma um cavaleiro e envia a reconhecê-los, e que lhes diga a paz. Foi, pois, o cavaleiro a reconhecê-los e disse: assim diz o rei, a paz? E Jeú lhe disse: o que tens a ver tu com a paz? Volta-te para trás de mim. E o vigia deu logo aviso, dizendo: o mensageiro chegou até eles e não volta. Aí a gente entende aqui que, em outras palavras, o mensageiro não foi permitido retornar com a mensagem. Ele foi impedido de retornar e levar a mensagem. É o entendimento do versículo 18. O versículo 19: então enviou outro cavaleiro, o qual, chegando a ele, disse: assim diz o rei, a paz? E Jeú respondeu: o que tens a ver tu com a paz? Volta-te para trás de mim. Então, o entendimento que nós tiramos aqui do versículo 19, que o mesmo foi feito também com esse outro mensageiro. Ele foi repreendido, impedido de retornar com a mensagem. O versículo 20. O vigia voltou a dizer: também esse chegou a eles e não volta. E o andar de quem vem é como o andar de Jeú, filho de Nins, porque vem impetuosamente. Aí, o versículo 19, a gente pode entender que o vigia no muro, aqui conjectura que Jeú deve estar conduzindo um esquadrão, não é? É o entendimento que nós podemos tirar, visto que ele tinha um caráter propenso à forma impetuosa. Era o caráter de Jeú, não é? Então, é o que nós entendemos. E agora nós vamos ler o versículo 21 de 2 Reis, capítulo 9. Então Jorão disse: aparelhe o carro. E sendo aparelhado o seu carro, saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram a encontrar a Jeú, ao qual acharam a herdade de Nabote de Gisrael. Então aqui foi a providência divina, no versículo 21, que tinha ordenado os assuntos de tal modo que a vingança pelo pecado de Acabe foi precisamente sobre o mesmo pecado de sua culpabilidade ali, quanto a Nabote. Vocês conhecem a história, que ele quis comprar a vinha de Nabote, não é? Os moinhos de Deus nem moe lentamente, mas moe extremamente fino. Em outras palavras, o Senhor não sente falta de nada. É a lição que nós tiramos do versículo 21. Versículo 22. E quando Jorão viu, Jeú disse: a paz, Jeú. E ele respondeu: que paz? Com as fornicações de Jezabel, sua mãe, e com as suas muitas feitiçarias? Não é? Versículo 22. Então aqui a gente entende que as fornicações significam idolatrias, como era empregado muito frequentemente no Antigo Testamento. A gente vai encontrar isso em Levítico 19, 29, também em Levítico 20, versículo 5,
nós encontramos essa mesma passagem, também em Jeremias 3:2 e também Ezequiel 19:17, e em outros livros, capítulos e versículos. Então vamos para o versículo 23. Então Jorão, voltando as mãos, fugiu e disse a Acasias: há traição, Acasias. Aí nós entendemos no versículo 23 que Jorão era rei de Israel, não é? E Acasias era rei de Judá. Versículo 24 a seguir. Mas Jeú preparou o seu arco e feriu a Jorão entre as costas, e a seta saiu pelo seu coração, e ele caiu no seu carro. E disse então Jeú a Bidkar, seu capitão: toma-o e jogue-o na parte da herança de Nabote de Jizreel, porque lembra-te que quando tu e eu íamos juntos com o povo de Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou essa sentença sobre ele, dizendo... Então, o versículo 25, nós entendemos que Jeú e Bidkar, que tinham ido no mesmo carro com Acabe, eles tinham escutado a sentença de castigo, não é, que foi dirigida a este rei mau. Isso tinha sido falado por Elias, o profeta, em 1 Reis, no capítulo 2, e versículo 17 ao versículo 26. Continuando aqui no versículo 26, de 2 Reis, capítulo 9, certo que eu vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, disse o Senhor, eu te darei a retribuição nesta mesma herdade, diz o Senhor. Tome, pois, agora e joga-o neste campo. Então nós entendemos aqui que tinha sido de Nabote, o qual foi morto por Jezabel. Nós já falamos dessa história. Aí continua o versículo, conforme a palavra do Senhor. Então aqui o mal profetizado contra Acabe tinha sido formalmente, especificamente deferido aos dias futuros de seu filho, devido ao arrependimento de Acabe. 1 Reis, capítulo 21. Agora nós vamos falar que no versículo 27 é o mata Acasias, rei de Judá. É a explicação dessa parte, versículo 27 até o 28, até o 29. E ao ver isso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim e o perseguiu, Jeú dizendo, firam também a este no carro e feriram na subida de Gur, e esta junto a Ibleão, e ele fugiu a Megido e morreu ali. Nesse versículo a gente entende que, de um ponto de vista espiritual, Jeú estava convencido que podia justificar o seu ato, Então a comissão que lhe foi dada, a gente entende isso baseado no versículo 7. Então foi para que ferisse toda a casa de Acabe, e Acasias era neto de Acabe. Versículo 28, e os seus servos o levaram em um carro a Jerusalém, e lá lhe sepultaram com seus pais, e em seu sepulcro na cidade de Davi. Então aqui Acasias tinha reinado somente por um ano, baseado no versículo 8 do versículo 26. Terminando essa parte que fala que Jeú mata Acasias, rei de Judá, no versículo 29, no 11º ano de Jorão, filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, e aqui a explicação, nós estamos explicando versículo por versículo, de 2 Reis, capítulo 9. E já estamos terminando, agora vamos para o versículo 30. E Deus, por certo, está falando com você. Não importa onde você abrir a Bíblia, é Deus falando com você. E veio depois Jeú a Gisel, e ao inteirar-se Jezabel, pintou em volta dos seus olhos e embelezou. Aí a gente abre um parênteses aqui para dizer que pôs o cabelo em forma escandalosa, ou escalonada.
Aí a parte B do versículo. A sua cabeça, né, embelezou a sua cabeça e apareceu por uma janela. Então aqui nós vamos abrir novamente um parênteses para dizer que ela não olhou fora para ver, mas sim para ser vista, não é? Não lhe resultou bem. É o que nós entendemos aqui desse versículo 30. Versículo 31. E quando entrava Jeú pela porta, ela disse: aconteceu bem a Zire que matou seu senhor? Então, o que a gente entende desse versículo 31? De qualquer maneira que tenha sido interpretada a pergunta feita por Jezabel, parece que foi uma atitude conciliatória, bem como pode ter sido uma ameaça. Versículo 32. Levantou ele aqui no caso Jeú, então o seu rosto para a janela e disse: está comigo. Quem? E olharam para eles 2 ou 3 eunucos. Nós entendemos aqui que os eunucos que olharam a Jeú eram provavelmente os chefes dos eunucos do palácio, não é? Que tinha autoridade sobre outros e efetivamente sobre os oficiais da corte em geral. Versículo 33. E ele lhes disse: joguem-na daí debaixo. E eles a jogaram, e parte do seu sangue salpicou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Esse versículo 33 aqui, parece não haver vacilação alguma, né? A audácia de Jeú foi objetiva àqueles aos quais ele se dirigiu. Então Jeú fez com que o seu carro atropelasse o corpo que jazia na terra, resultando que as patas dos cavalos e possivelmente a sua própria pessoa foram salpicados com o seu sangue, no caso aqui o sangue de Jezabel. Versículo 34. Entrou logo e depois que o comeu e bebeu, disse: vão agora a ver aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Não é? Então, o versículo 34, a gente entende que ele chamou a Jezabel de uma maldita, e isso não foi inapropriado, havia trazido a maldição sobre seu marido, não é? Sobre os seus filhos e sobre os seus netos, assim como sobre todo Israel e Judá. Então, Jezabel, aqui ela tinha sido a instigadora, não é? Da sangrenta perseguição dos adoradores do Senhor. Então, portanto, agora ela teria que responder ao Senhor. E isto que foi feito com ela, seguramente responde. É o entendimento do versículo 34. Agora o versículo 33 diz: mas quando foram para sepultá-la, não acharam dela mais que a caveira, os pés e as palmas da mão. Não é? Então, nós entendemos no versículo 35 que a propósito ela foi comida por cães silvestres, né, para cumprir a palavra do profeta. Versículo 36. E então voltaram e disseram aquilo a ele. E ele então disse: a palavra de Deus é esta, a qual ele falou pela boca de seu servo Elias, o tisbita, dizendo: na herdade de Giseel, os cães comerão as carnes de Jezabel. Então essa profecia se referiu ao que está registrado em 1 Reis, no capítulo 21 e 23. E agora nós vamos para o último versículo, 37, que diz: e o corpo de Jezabel era como esterco sobre a face da terra, na herdade de Jezeel, de maneira que ninguém possa dizer: esta é Jezabel. Aí nós entendemos aqui no versículo 37, uma explicação bem lógica, para nós terminarmos, que os fragmentos do corpo foram pulverizados de tal modo que não podiam haver uma sepultura coletiva, nem um lugar onde os admiradores poderiam se reunir e dizer: aqui jaz a grande rainha, aqui jaz Jezabel. Descansar sem sepultura era considerado como uma vergonha e uma desgraça, né? Então, os estudiosos, eles entendem que naquela época era dessa forma a cultura.
E assim concluiu a vida dessa mulher que tinha feito tanto mal, né, tanto em Israel quanto em Judá. O versículo 37, a gente termina a explicação dizendo que, de uma forma ou de outra, todos que rejeitam a Jesus Cristo têm um fim desprezível. Morrer sem Deus é uma morte de escuridão eterna. Então isso aí foi a explicação do versículo 9 de 2 Reis. Então nós vamos estar sempre divulgando vídeos com a palavra de Deus, tentando explicar versículo por versículo, divulgando vídeos também de outros parceiros, amigos, pastores, missionários, missionárias, né, curiosidades e também atualidades. Deus continue te abençoando, te guardando, e creia somente e verás a glória de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te guardando. Até o próximo vídeo.